você quer fazer uma instalação de infra, instalar o N8N no modo fila, Evolution API, fazer a parte do Portainer, a parte de infra, onde você consegue escalar para utilizar o próprio N8N, a parte de inteligência artificial, desenvolvimento dos seus fluxos e para os seus clientes, esse vídeo aqui para você. Eu vou trazer o módulo completo de você instalar o Portainer, instalar a Evolution API e o N8N. Então vamos aqui para a tela do meu computador. O que eu preciso fazer primeiro? Além de você estar utilizando alguma plataforma, exemplo, eu estou usando aqui no caso a Hostinger, então se você comprou na GoDaddy ou outro tipo de plataforma, então o que você precisa fazer? Primeira coisa que a gente precisa fazer é o apontamento de DNS. Então eu volto aqui e venho aqui no meu domínio, venho aqui em meus domínios, gerenciar o meu domínio, DNS e Name Service. Então se você está usando a Hostinger é o mesmo caminho, se não é outro caminho aí da plataforma que você contratou, beleza? Então o que a gente precisa fazer? Antes da gente apontar aqui o nosso domínio, a gente precisa ir lá na VPS, então ou seja, se você não contratou a VPS ainda, você pode contratar na Hostinger ou contratar com Tabo, que também é muito boa, a parte da Hetzler também é muito boa e tem outras também que são muito boas, tá? Eu estou utilizando a Hostinger porque é mais fácil, mais intuitiva para ser utilizada. Então eu venho aqui e copio o meu IP, beleza? Copio o meu IP, volto aqui em domínios, meus domínios, venho aqui e gerenciar, DNS Name Service e vou adicionar. Então eu posso aqui adicionar um domínio chamado VPS, mas eu vou apontar direto. Então eu venho aqui e escrevo Portainer e vou colocar o meu domínio da VPS. Então eu vou fazer a mesma coisa, na verdade o meu IP da VPS, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui com Portainer. Então adiciono o Portainer, vou adicionar agora N8N, vou adicionar agora o Webhook e por último Evolution de Evolution API. Beleza, fiz esses apontamentos, agora a gente pode ir para VPS. Então eu volto aqui no menu principal, venho aqui em VPS, vou aqui em gerenciar e aqui eu tenho o terminal de navegador da Hostinger. Então pela própria Hostinger eu consigo abrir o terminal. Renan, eu não estou utilizando a Hostinger, não quero utilizar o terminal da Hostinger. Então vocês podem utilizar aqui o Terminus, vou deixar aqui o link para vocês aqui abaixo na descrição do vídeo. Então pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquele joinha que fortalece muito o canal, beleza? Então vamos lá, então vocês podem baixar o Terminus ou utilizar o próprio terminal da Hostinger. Então Renan, como é que funciona? Eu vou criar aqui você cria uma conta no Terminus, beleza? Então eu já tô com o Terminus aqui instalado, então ele vai aparecer essa mesma tela para vocês. Então o que acontece? Você vem aqui em New Host, você vai adicionar o mesmo IP lá da sua VPS, que é esse cara aqui que já está no meu Ctrl+C. E aí eu venho e coloco o root, que é a senha que você utiliza quando você cria a VPS. A gente só tem que fazer uma configuração pequena aqui no Terminus, tá? Eu vou clicar em Terminus aqui em cima, tá? Para quem utiliza Mac. Para quem utiliza o Windows, tem que achar a parte das configurações, que eu acredito que fica aqui no menu esquerdo. Então vou clicar aqui em Terminus, vou clicar em Settings. E aí vocês precisam só habilitar essa terceira opção aqui, ó, Select Test Copy, tá? Ele vem desabilitado, vocês precisam habilitar ele. Beleza, habilitando ele, a gente vem aqui no IP. Então eu vou colocar aqui a senha do root, vou deixar aqui um pouquinho maior e vou digitar a minha senha, que é a senha que eu defini na criação da VPS. Beleza, digitei a senha e dou um connect, tá? Depois de dar um connect, eu venho aqui em Adicione New e automaticamente ele já conecta para mim na minha VPS. Então como que a gente faz aqui agora a parte da instalação? Eu venho aqui nesse site chamado Orion Design, vou deixar aqui na descrição também. O time da Orion, cara, facilitou muito a parte da instalação, então, cara, eles são muito bons em relação a isso. Então eu vou vir aqui e copiar o código, volto aqui e vou dar um Ctrl+V. Então, ou seja, vim aqui na parte do time da Orion, da página do site deles, copio aqui esse copiar código, volto aqui, dou um Ctrl+V e dou um Enter, beleza? Então ele vai fazer as instalações iniciais e assim que fizer a instalação inicial, eu volto aqui para vocês. Então se aparecer aqui essa mensagem para vocês durante a instalação, basta você vir aqui, dar um OK e vem aqui e dar um Yes, beleza? Aí automaticamente ele vai cair aqui nessa tela para vocês. Eu vou escolher aqui a opção número 1 e vou dar um Enter. Então show de bola, após fazer a instalação, eu venho aqui e coloco Yes, então vai aparecer aqui a mesma tela para você, vou digitar Y e vou dar um Enter. Aparece para vocês aqui toda a lista de plataformas para a gente fazer a instalação. Então no caso aqui a primeira instalação que a gente precisa fazer é o Traefik e o Portainer, então eu vou vir aqui e digitar 01, tá? Então tá 01 aqui em cima, eu vou vir aqui e digitar 01. E vou dar um Enter. A partir disso, eu vou ter que responder algumas perguntas. Lembra que lá no início a gente colocou Portainer apontando para a nossa VPS? Então eu vou vir aqui e escrever Portainer, ponto, o seu domínio. Então eu vou colocar aqui o nosso domínio da nossa comunidade e vou dar um OK. E automaticamente ele pede usuário, ou seja, eu vou colocar aqui como admin, eu vou ter que colocar uma senha. Então eu vou criar uma senha aqui. Então eu vou colocar aqui essa senha, aulioyoutube, vou dar um Enter. Então eu dei o senha inválida aqui, eu vou digitar uma senha com o número. Digitei uma senha com o número e vou dar um Enter. Beleza, agora eu vou definir aqui o nome do servidor. Agora eu vou definir aqui o nome do servidor. Então eu vou colocar aula YouTube. Embaixo eu vou colocar como rede interna DNI Club. Embaixo eu vou colocar um e-mail válido, tá?
Então eu vou colocar aqui o e-mail da nossa comunidade. Show! Coloquei o e-mail da comunidade e agora eu vou dar um Enter e ele confirma para ver se as informações estão corretas. Então eu vou validar aqui se está correto. Então portainer.meudomínio, usuário admin, a minha senha. Importante vocês gravarem essa senha, beleza? Então o nome do servidor, rede interna e o e-mail. Então tá tudo correto. Eu venho aqui, digito Y e dou um OK. Então a partir disso ele já vai continuar as instalações aqui. Então ele demora um pouquinho. Então beleza, pessoal. Aqui já instalou para mim, tá? Então é importante eu pegar aqui esse cara aqui. Vocês precisam que vocês peguem também, coloquem no bloco de notas para salvar esses credenciais, tá? Então eu vou pegar aqui, vou copiar e vou jogar num bloco de notas. Show de bola, joguei num bloco de notas e aqui ele pergunta para mim se eu desejo instalar outra aplicação. Sim, então a gente vai colocar aqui Y pra gente já instalar outra aplicação. Vamos supor que você fechou, por algum motivo fechou a tela para você. O que você precisa fazer? Fazer o mesmo processo. Você vai entrar lá no root, logar com o seu root e a senha, e vai colocar aquele link da Oreo novamente, ele vai parar naquele portal que é aqui quando a gente voltar aqui para o Y, beleza? Então a próxima instalação que a gente vai fazer é a instalação da N8N. Então eu vou vir aqui digitar 06, que é o N8N, e vou dar um Enter. Automaticamente ele fala aqui para mim que deu um erro, ou seja, é porque a minha VPS não consegue ter essa compatibilidade em relação à memória, em relação à CPU, ou seja, ele dá aqui uma mensagem que eu preciso ter 2 CPU e 2 GB RAM, que é o que a minha VPS não tem. Mas eu vou instalar da mesma maneira, vocês podem instalar aí também da mesma maneira, mas o recomendado é ter uma VPS com poder maior, beleza? Vou clicar aqui em Y e vou dar um Yes. E ele pergunta para mim aqui o meu domínio. Então eu vou colocar aqui n8n. o meu domínio, n8n.dniclub.com. E ele pede para mim um domínio do webhook. Então eu vou fazer a mesma coisa, webhook. Então eu coloco aqui webhook.meudomínio novamente e ele pede para mim um e-mail SMTP. Então vamos voltar aqui e vamos criar um e-mail, tá? Então eu volto aqui na Hostinger, venho aqui em menu principal, em e-mails, e aí aqui eu consigo criar um e-mail. Então quando você clicar em um e-mail aqui, provavelmente vai ter a parte grátis. Então você consegue criar um e-mail aqui gratuitamente. Então eu venho aqui, clico em e-mail. Então clicando em e-mail, eu venho aqui em contas de e-mail e venho e crio uma conta de e-mail. Então já tem um e-mail aqui, vou criar suporte, vou definir aqui uma senha para o meu e-mail. Show de bola, defini uma senha aqui, eu venho aqui em criar, automaticamente ele já vai fazer a criação do e-mail para mim. Eu posso vir aqui em aplicativos recomendados, tá? Então eu venho aqui em configurações do servidor, que ele já aparece as informações aqui para a gente configurar. Então eu volto aqui no termos e vou colocar o meu e-mail, que vai ser suporte@dniclub.com. Vou dar um OK. Então aqui no passo 4 eu vou digitar o mesmo e-mail. Então eu venho aqui suporte@dniclub.com. Então aqui no passo 5 a gente precisa colocar a nossa senha do nosso SMTP, ou seja, a senha do nosso e-mail. Se você está fazendo pelo Gmail, você precisa criar uma senha de app lá no Gmail e vir aqui colocar o token, beleza? Então, no caso que a gente está usando o SMTP da Hostinger, vim aqui colocar a senha do meu e-mail. Então, colocar a senha que eu defini aqui, beleza? Coloquei a senha. Então, aqui no passo 6, eu vou pegar aqui o SMTP da Hostinger. Então, já vou pegar aqui o próprio exemplo. Se for do Gmail, basta você colocar no Google qual que é o SMTP do Gmail. Se eu não me engano, é stp@gmail.com. Tá? Então eu vou vir aqui, colocar um SMTP da Hostinger e dar um OK. E agora no passo 7 ele me pergunta a porta. Então tá aqui exemplo 465, então eu volto aqui na Hostinger para confirmar. Então aqui SMTP da Hostinger, a porta é 465. Então eu volto aqui e digito 465 e dou um Enter. Ele vai aparecer aqui para eu confirmar as informações. Eu vou dar um Yes que tá tudo OK. E vou dar um Enter. Ele vai fazer a instalação do mesmo processo que fez no Portainer. Então pessoal, já realizou a instalação, então eu vou fazer o mesmo processo do Portainer. Vou pegar esse cara aqui, vou copiar e jogar no meu bloco de notas aqui para salvar minhas informações e credenciais. Show de bola! Aí ele me pergunta aqui se eu desejo fazer uma nova instalação. Então eu vou colocar sim novamente. Então recapitulando, se caso fechar, porque às vezes a VPS faz algum tipo de instalação, atualização, vocês fazem o mesmo processo. Coloca o root, coloca a senha e coloca o link do Orion, beleza? Então eu vou colocar aqui a letra Y de Yes e a gente vai instalar agora a Evolution API, que é o 03. Então eu vou digitar 03 e vou dar um Enter. Ele pede para mim o domínio aqui novamente. Então eu vou colocar evolution.dniclub.com e vou dar um Enter. As respostas estão corretas, vou dar um Enter que está assim, então ele já começa a parte da instalação. Então show de bola, fez a mesma instalação aqui da Evolution, então a instalação da Evolution é bem rápida, então vou fazer o mesmo processo, vou dar um copiar e vou jogar aqui no meu bloco de notas. Show, aí ele me pergunta aqui se eu desejo fazer alguma instalação, vou colocar QN e vou dar um Enter. Então a gente finaliza e agora a gente vai testar nossas aplicações. Então agora a gente vai testar o Portainer, vou vir aqui no Google, colar o link do meu bloco de notas, vou dar um Enter, vou logar aqui, admin e vou colocar a minha senha. Então eu coloquei a minha senha, vou dar um login, vou dar um atualizar senha e vou validar aqui as informações. Ele tá tudo certinho, os 9 conectado, então tá tudo certinho. Agora a gente vai testar o N8N. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar aqui N8N e vou puxar o meu domínio, tá? Então eu vou colocar aqui o mesmo domínio aqui que eu coloquei no bloco de notas e pra gente
validar. Então show de bola, já está funcional. Então eu vou colocar aqui o meu e-mail. Então eu coloquei aqui o meu e-mail, o nome e vou dar um OK, tá? E vou dar um next para criação de conta. Ele já vai fazer a criação de conta para mim e já está apto a funcionar. Show de bola, criou aqui a minha conta, eu vou dar um get start, não preciso preencher nada aqui, tá? E aí eu vou mandar também uma API key para o meu e-mail. Então isso daqui é legal que ele libera algumas funções a mais. Então eu vou pegar o mesmo e-mail aqui e vou colocar a API key para enviar para o meu e-mail. Vou colocar aqui em enviar. No meu próprio e-mail aqui eu consigo copiar a licença, tá? Então volto aqui no N8N, venho aqui em onde está o meu login, venho aqui nos 3 pontinhos em settings e aqui eu consigo enter active key, tá? Venho e colo a API e dou um activate, tá ativo. Então se a gente voltar aqui no meu N8N, ele já está apto para importar o workflow. Então eu vou pegar aqui o workflow do nosso projeto do assistente financeiro. Então se você não viu o nosso vídeo de assistente financeiro, cara, ele tá muito bom, muitas pessoas gostaram e se você quer ter também o SaaS completo, a gente libera isso na comunidade fechada. Então dá uma olhadinha no card aqui em cima, um pedaço da primeira demonstração que a gente tem do assistente financeiro, beleza? Então vamos lá, vou importar aqui o fluxo dele. Show de bola, para importar o fluxo dele aqui, eu venho aqui nos 3 pontinhos, venho da Import for File, venho aqui em Downloads, e eu venho aqui em controle financeiro, que ele já vai importar para mim. Então aqui, ó, eu tenho toda a parte do controle financeiro que a gente libera 100% free dentro da nossa comunidade, tá? Dentro da comunidade fechada você recebe também o SaaS completo, 100% para você colocar só a sua logo e colocar as cores e definições do seu site. E também o fonte 100% seu. Então voltando aqui, a gente consegue fazer as validações, então só precisa abrir aqui os nós, vai precisar colocar as credenciais, que não é o intuito desse vídeo. Então pessoal, agora vamos testar a Evolution, ver se tá tudo ok, beleza? Vou pegar aqui o link da Evolution, que a gente anotou. Show de bola, peguei o link aqui, vou dar um Ctrl V e vou dar um Enter. Vem para essa tela aqui e ele vai pedir a API Key. Então, naquele bloco de notas, a gente também colocou a API Key. Então, vou pegar a API Key e vou dar um Ctrl V. Colei a minha API Key e vou dar um login. Posso deixar aqui em salvar. E aí, eu consigo vir criar a instância. Então, vou colocar aqui aula, YouTube, dar um save, beleza? Então, ele vem aqui e eu consigo fazer algumas configurações. Por mais que não seja o intuito dessa aula, eu venho aqui em configurações, qual é as configurações que a gente precisa fazer, tá? O padrão. A gente vem aqui, conecta o nosso WhatsApp ou o WhatsApp do seu cliente, vem em configurações, em settings, então eu venho aqui em rejeitar ligações, se você quiser deixar rejeitar ligações, e ignorar grupos, tá? Para o bot não ficar funcionando em grupos, então dou ignorar grupos. Em eventos, webhook, você vai precisar pegar o webhook lá do N8N, então vamos supor que eu quero colocar isso para rodar, então eu venho aqui, a opção teste, então toda vez que eu pegar esse teste e colocar lá na Evolution, vai funcionar em teste, então toda vez que eu for fazer um teste, eu tenho que clicar aqui nesse teste workflow, aí ele vai funcionar. Se eu quero o link de produção, não ter que ficar fazendo em teste, eu venho aqui em produção, copio esse link, deixo o meu N8N template ativo e volto aqui, dou um Ctrl V, venho aqui ativo, vou colocar aqui a mídia de base 64, ou seja, considerar áudio, PDF, imagem, vou considerar aqui esse 64 e aqui embaixo eu coloco mensagem upsert. Coloquei mensagem upsert e venho aqui e dou um save. Aí ele já está funcional. Conectou no WhatsApp, ativou o fluxo, fez as configurações aqui de credenciais do Supabase, credencial da OpenAI e funcionou. O vídeo era esse, então se você não é inscrito no canal, se inscreve. A gente está com uma série muito boa de vídeos aqui, tanto da parte do controle financeiro, a parte da infra, a gente vai trazer novos vídeos aqui que vocês vão curtir bastante. Então tamo junto, valeu, abraço!